final eu vou ler a mensagem de Natal que eu recebi desse cidadão que aqui já está aqui. Certo. Vamos dar início a mais uma reunião da noite de hoje, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estar reunidos em seu nome. E um dia bem especial, porque acredito, né? Sempre que todos os nossos momentos são especiais. Mas hoje o nosso amigo Jailson vai falar sobre Natal, a lição. Se eu não me engano, é a última lição A última do 180. livro Fonte Viva, não. Fonte Viva. Mas, para o nosso exórdio, nós teremos aqui Cristo e nós. E nos diz o seguinte: e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E disse o primeiro dia da Boa Nova, e desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela junto das almas para que se convertam em instrumento de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorro do novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se a progredir sem Cristo, o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai, eis o que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. O interessante que Emmanuel nos traz de toda uma exortação do simples fato de Jesus ter falado com Ananias e disse: Ananias. E Ananias respondeu a Jesus: eis-me aqui. Então, o que faremos nós quando escutarmos essa voz do Mestre nas nossas consciências, dizendo assim: Ana, será que eu vou dizer eis-me aqui, Senhor? Ou se eu vou titubear e dizer assim... Pode ser amanhã. Né? Pode ser amanhã. Olha, daqui eu vou fazer umas coisas, depois eu volto, eu ainda não estou preparada, né? Mas pouquíssimos, raríssimos,
disseram isso: eis-me aqui, Senhor, e mãos à obra, e vamos trabalhar firmes e fortes. Foi o que aconteceu com Paulo. O que queres que eu fiz? E olha que Paulo fez, viu? Fez e muito. Mas é não desanimar, né? Eu estava conversando antes com o Jair sobre algumas coisas, mas é não desanimar. A gente precisa aprender e estar insistindo nessa nossa renovação interior. Então, a partir do momento em que a gente encontra um trabalho para realizar e a gente precisa desse trabalho para se sentir melhor e mais feliz, vamos fazer. Às vezes a gente não sabe se vai ser feliz, mas quando começa a gente já se sente bem. É um tal de uma campanha do tiro, é um tal de dar uma sopa, é um tal de varrer no salão, é um tal de visitar alguém no hospital, é um tal de se reunir, vamos fazer uma caravana e vamos visitar um lar de idosos. E aí, quando a gente faz o primeiro, a gente se sente feliz. Vamos fazer o segundo. Mas, claro que vai haver os momentos em que nós vamos ter as dificuldades, os empecilhos que acontecem. Olha, quando a gente começa a realizar o trabalho do bem, vai sempre acontecer algo, muitas vezes, para nos desanimar. E isso é um teste para todos nós, para ver se na realidade nós estamos querendo vivenciar aquilo, se é feito realmente com amor. Quando é feito com amor, a gente não desiste. Quando é feito com vontade ou boa vontade, a gente muitas vezes se entristece, mas a gente vai, não, o trabalho que eu abracei, eu quero isso e vou fazer. Mesmo que lá fora esteja uma tempestade, mas é o nosso trabalho que nós abraçamos. Então se faz necessário muita perseverança, muito ânimo, porque nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, né, como a música uma das músicas do grupo Acorde fala, né? Estamos aqui de passagem, somos apenas personagens de um filme que rola na imensidão. Mas cada um pode alterar o seu destino. Então a gente pode alterar o nosso destino, mas vamos alterar para melhor. Vamos fazer acontecer o bem na nossa vida. Sejamos fortes, otimistas, felizes, mesmo apesar do que muitas vezes a gente vê ou escuta aí fora com as pessoas. Você soube disso, você soube daquilo, né? Que muitas vezes acontece. E aí a gente se põe e tem que se pôr em oração. Porque está difícil, viu? Falar com Jair, parece que hoje em dia está mais complicado de vivenciar o cristianismo, o Evangelho de Jesus, do que antigamente. Porque hoje em dia, hoje em dia, a gente fala há mais de 150 anos atrás, né? Nós já temos uma doutrina reveladora, consoladora, que ilumina as nossas consciências, que nos auxilia, que nos ajuda a permanecermos firmes e fortes, mas ainda encontramos muita intolerância, muita coisa que eu não vou enumerar aqui, mas que a gente precisa lembrar que estamos aqui para mudar, para crescer, para evoluir, para estarmos cientes da nossa responsabilidade aqui na Terra, o que nós estamos fazendo da nossa reencarnação. Precisamos meditar nisso, né? Porque nós teremos várias oportunidades, mas nessa, o que nós estamos fazendo? E eu, principalmente, preciso melhorar e mudar muita coisa, né? Então, Deus nos abençoe com a paz e a luz, e que possamos, quando receber esse chamado, estar prontos para dizer: eis-me aqui, Senhor.
Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador desse universo de amor, estamos aqui mais uma vez reunidos em vosso nome para mais uma noite de alimento espiritual às nossas almas tão carentes e necessitadas desse pão da vida. Abençoa-nos o ensejo de estarmos aqui, ilumina o nosso irmão que vai usar da palavra, que o nosso irmão Luiz Fernando, mentor desta casa, seja conosco. Que possamos estar contigo sempre, tanto quanto tu estás a nos orientar e a nos amparar. Que a espiritualidade amiga possa ir visitar cada lar, cada criatura, cada irmão enfermo, cada irmão preocupado, necessitando de confiança, de fé, de esperança e de coragem para enfrentar as adversidades da vida. Muito obrigada, Senhor, e permita que em teu nome possamos dar início a mais um trabalho da nossa casa e que o Deus nos responda na tua santa e bendita paz. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, boa noite. Saudamos a todos com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trazemos um abraço fraterno de todos os que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, do NEL, Núcleo Espírito Obreiro do Senhor e do Núcleo de Divulgação do Evangelho do Lar. Aqui nos encontramos mais uma vez. Eis-me aqui. Vocês vão ter que me aturar, me aguentar durante muito tempo. Estamos aqui mais uma vez para mais uma noite de reflexão. Eu não sou orador, não sou expositor, não sou palestrante, mas no máximo conversante, a gente sempre procura trazer para todos nós, e principalmente para mim, que aqui sou o primeiro a ouvir, uma reflexão sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. É Natal, o momento em que a humanidade, por parte dela, procura se reconciliar, procura se irmanar, procura demonstrar um gesto de fraternidade, de caridade, de amor para com seus semelhantes. Mas ainda há uma grande parte das criaturas que aplicam desse ordem e que ainda não absorveram esse sentimento nobre que representa Cristo em nossas vidas. E 25 de dezembro é uma data fictícia. Ela não é uma data que, dentro do contexto, dentro da realidade, possamos afirmar que Cristo nasceu nesta data. Não. Estudiosos dizem que Cristo deve ter nascido na época da Páscoa, porquanto essa época de dezembro, no hemisfério norte, é época de muito frio, de muita neve, e acreditam os estudiosos que Cristo não deva ter nascido nessa época. Mas se consagrou 25 de dezembro como uma data comemorativa ao nascimento de Cristo, em razão do grande número de criaturas que estavam seguindo a Cristo, um grande número de cristãos que já tomavam o Império Romano. Daí então, se eu não me engano, Constantino, porque 25 de dezembro era uma data de festividade, era uma data em que as pessoas trocavam presentes, as pessoas trocavam as suas iguarias, seus quitutes, então havia grande celebração, havia um momento de muita fraternidade entre as pessoas. Tirando o lado profano,
das festas, né, que havia muita bebida e outras situações, tirando esse lado, mas havia o lado da confraternização entre as pessoas. Então, resolveu-se então, junto com a Igreja Católica, colocar esta data de 25 de dezembro como a data do nascimento do Salvador da humanidade. E assim ficou. Mas o que representa verdadeiramente o Natal na vida de cada criatura? Será que o Natal ele é apenas aquele momento em que nós colocamos aquela mesa fartíssima, né? E a família passa o ano todo brigando, naquele momento está todo mundo ali rindo, depois acabou a festividade, vai todo mundo para as suas casas e começa tudo de novo. Mas será que é aquele momento em que verdadeiramente as famílias se reúnem, conversam, dialogam? Não é um simples trocar de presente, não é um simples conversar, bate-papo, mas que durante todo o ano perdura isso. Então, o Natal representa para nós a gente fazer uma reflexão sobre a proposta de Jesus para a humanidade. O que é que ele trouxe para que nós pudéssemos nos redimir, para que a gente pudesse se transformar? Será que nós estamos verdadeiramente vivenciando o Natal todos os dias? Porque ele precisa ser vivenciado por cada criatura os 365 dias do ano, e quando o ano for bissexto, 366. Então, esta é a grande proposta, porque para que a gente possa ir, como bem disse Ana, né, a gente possa verdadeiramente viver o cristianismo. Porque ainda há muita intolerância nas criaturas. E nós só podemos superar essa tolerância através da paz, do amor, do respeito, da união, da concórdia, esses sentimentos extremamente nobres que Cristo veio nos alimentar. Outrora era dente por dente, olho por olho. Essa era a proposta da humanidade. Era bateu, levou. Cristo traz uma nova mensagem totalmente transformadora. E é nisso que nós precisamos trabalhar, que é o perdão, amar o próximo como a si mesmo. Precisamos não apenas ver o Cristo ali na sua manjedoura, naquela simplicidade, ou ele na cruz, mas precisamos ver Cristo vivo, atuante em nossas vidas até hoje. Esse é o Natal que nós precisamos reviver. Porque Cristo ele não veio para acusar, para condenar, para apontar o dedo para quem quer que seja. Não, ele veio para reconhecer, nos demonstrando que todos nós somos criaturas frágeis, passíveis de cometer os mais diversos erros e equívocos, mas que nós devemos nos posicionar como nós gostaríamos que alguém se posicionasse para conosco. Este é o ensinamento dele. Reconhecendo a fragilidade, reconhecendo que cada criatura necessita ser compreendida, respeitada e, acima de tudo, amada. Este é o grande desafio de todos nós. Amar, perdoar, são dois verbos que Cristo trouxe e até hoje abala as criaturas humanas que aqui vivem. O amor e o perdão são verbos poderosíssimos, só Ele irá nos libertar de todas as nossas angústias, das nossas dores, sofrimento, depressão, tudo que nós tivermos que nos aflige a alma, nós iremos nos curar amando e perdoando. Vejam que mensagem maravilhosa, extraordinária do Cristo. Que mensagem libertadora, transformadora para todas as criaturas.
Não veio trazer a censura, não veio trazer a condenação, não. Ele recomenda: se alguém vos bate na face, oferece-lhe a outra. Ora, se alguém lhe trata com desprezo, com violência, com palavras rudes, ásperas, trate-o com respeito, no mínimo com respeito. Porque quando nós começamos a descobrir o Evangelho, boa noite, minha amada, seja bem-vinda. Quando nós começamos a descobrir esse Evangelho e começamos a refletir sobre ele, o nosso olhar se transforma, porque o olhar de Cristo para todos nós é de irmãos enfermos. O olhar de Cristo para todos nós não é de condenação, mas este é o meu irmão enfermo, ele precisa do meu amor. E à medida em que a gente vai buscando a compreensão desse Evangelho, a gente também começa a agir dessa mesma forma. Então, aquele que nos agrediu, que nos disse palavra infame, a gente silencia e ora. Não tem nada melhor do que o silêncio e a oração. É a melhor forma da gente não se deixar abater por aquele momento, e a melhor forma da gente exteriorizar o nosso respeito para com aquela criatura que é enferma, porque nós também podemos em algum momento também praticar o mesmo ato, dirigir uma palavra grosseira de forma equivocada. Então a mensagem de Cristo para nós é: vamos refletir sobre o que eu vos disse. Então nos traz o Consolador prometido, que vem reviver todos os seus ensinamentos para todos nós e aprofundar mais a mensagem dele, para que nós possamos refletir. Porque ele não disse: é isso aqui, não. Vamos refletir sobre os seus ensinamentos, verdadeiramente são importantes para nós? Será que as suas palavras são palavras de vida eterna? Será que o que ele trouxe é verdadeiramente o pão da vida? E se nós comermos, jamais teremos fome? Ele nos trouxe a água da vida, que se nós bebermos dessa água, jamais sentiremos sede? Então, é importante que a gente reflita. No momento em que nós estamos vivenciando o mês natalino, em que tudo se remete a Cristo, mas que nós possamos fazer com que as suas palavras venham para nós, e nós possamos o quê? Refletir sobre elas, nos sensibilizarmos e absorvermos elas em nossa vida. Nós vivemos uma vida tão corrida, com tantos problemas, com tantas situações que a gente vive vivenciando por aí afora. Então, o que é importante para a gente é não se abater nessas situações, mas refletir. Não condenar, mas refletir. Ontem mesmo estava em casa, minha esposa, meu filho, sobre o soldado lá que saiu matando, saiu atirando, se suicidou e tudo mais. Eu digo: a situação que ele está não é fácil, extremamente endividado com a lei de Deus, com a lei divina. Mas é uma situação trágica e difícil que alguém possa vivenciar. Só mesmo Deus é quem conhece aquele momento de explosão que aquela criatura teve e praticou todos aqueles atos. Então é nesse momento que a gente deve que não criticar, não condenar mais as nossas orações. Porque nós que conhecemos a doutrina espírita, sabemos a dificuldade que espiritualmente ele está. Porque se nós que vivemos perdidos no caminho, quando desencarnamos, passamos por situações difíceis, aquele que, além de ter cometido homicídio, ainda tirou a sua própria vida, a vida material, chega numa condição horrível, terrível. Então, por isso é que as palavras de Cristo para todos nós
é de amar e perdoar. Se ele não nos tivesse amado, naquela época, nos perdoado, o que seríamos de nós? Se ele não acolhesse Saulo, que saiu ceifando milhões de vidas, de homens, de mulheres, de crianças, de idosos, porque Saulo acreditava que a Torá tem que ser cumprida na íntegra, e aqueles que não cumprissem a Torá deviam ser exterminados da face da terra. Até que ele teve um encontro com Cristo, e aí verdadeiramente ele disse: esse é o Messias que havia de vir. Porque até então, antes de Cristo, todos que diziam profeta, todos que diziam Messias, todos eles morreram, nenhum ressuscitou, só Cristo, só Jesus ressuscitou. Então quando Saulo se viu, ouviu a voz de Cristo, ele disse: esse é verdadeiramente é o Messias. Ele não tinha dúvida. Por isso é que ele tomou a decisão de seguir a Cristo, sabendo as consequências de sua escolha. Que ele passaria a ser perseguido pelo Império Romano, pelos sacerdotes, queriam persegui-lo, porque ele estava seguindo a Cristo, e ele o fez até ser decapitado. E durante todo esse trajeto ele levou a mensagem de Cristo, recebeu-a e transmitiu-a. Então, quando a gente para analisar os personagens envoltos com Cristo, a gente vai ver que nos traz para todos nós exemplos extraordinários para a gente trabalhar a nossa vida. E aí sim, a gente poder vivenciar o Natal. Se o Natal representa o nascimento de Cristo, então é o momento da gente fazer com que Cristo nasça em nós. Eis porque Paulo disse: já não sou eu, mas é Cristo que habita em mim, porque ele já estava transformado, ele já praticava o Evangelho de Cristo sem se preocupar com o mundo ao seu redor, com as censuras, que estava sendo preso, que ia ser decapitado. Então, para nós, hoje, é a mesma forma, de levarmos a palavra aonde quer que seja, a quem quer que seja. A gente sabe que vivemos momentos de intolerância religiosa e tantas outras, né? Mas isso não podemos nos isentar e dar um passo atrás. Mas não, eis-me aqui, Senhor, vou, irei, farei, me esforçarei. Então, esse é fazer com que o Natal, que o Cristo nasça em nossa vida. Todos nós temos dificuldades no nosso dia a dia, todos nós temos. Nós somos criaturas milenares. Trazemos conosco todas as virtudes e defeitos. Trazemos créditos, mas também temos débitos enormes a pagar. E o que a doutrina espírita nos esclarece, o que o Evangelho de Cristo nos esclarece, e que através do amor e do perdão a gente consegue pagar as nossas dívidas. Porque não obstante o nosso passado, o nosso pretérito, Deus na sua misericórdia colocou lá, né, para que não soubéssemos quem somos, o que fomos, nem a quem devemos, mas o passado está ao nosso redor, reclamando reconciliação, reajuste, amor, compreensão, respeito. A nossa vida, os embates da nossa vida, é exatamente isso. Nenhuma criatura entra no nosso caminho de forma aleatória. Não é uma coincidência, não. Alguém cruza o nosso caminho
nos trará um grande ensinamento. Alguém cruza o nosso caminho para fazer com que a gente possa dar testemunho de que nós estamos verdadeiramente trabalhando para que Cristo nasça em nós. É isso. Quando nós nos conscientizamos de que, não, olha, eu não suporto fulano, não suporto cicrano, está na hora de mudar o pensamento e a atitude. É a hora que eu preciso me reconhecer. Por que eu não tolero fulano? O problema sou eu. Eu é que não tolero. Não é fulano, sou eu. Quando a gente muda a perspectiva e vê que, opa, esse sentimento de intolerância é meu, não é dele, não é dela. Então eu começo a me trabalhar. Só enxergava defeitos, eu começo a enxergar fulano também tem virtudes, assim como eu tenho. Eu também não tenho só defeitos, nem só tenho só virtudes. Eu tenho virtudes e eu tenho defeitos, como todo e qualquer criatura. Então, é esse passo a passo que nós podemos trabalhar em nós, que fará com que Cristo nasça em nós, para que verdadeiramente nós possamos vivenciar o Natal. Não existe outra forma, não existe outro caminho que nós possamos tomar que não seja do amor e do perdão. Porque, como eu disse, até então, até antes de Cristo vir, né, era o quê? Dente por dente e olho por olho. Não tinha conversa. A mulher cometeu adultério e ia apedrejada até a morte. Essa era a lei. Cristo muda a lei humana e traz a lei divina. Traz a lei divina, porque até então era a lei humana. A lei humana é para regular as relações humanas, mas existe uma lei superior a todas. Essa é única, não tem alterações, pode ter interpretações diferentes em cada criatura, mas ela é uma, que é a lei do amor. Então, quando Cristo é apresentada a mulher adúltera, a lei mosaica devia ser apedrejada até a morte. O que Cristo faz? Meus queridos irmãos, se alguém de vocês não tiver cometido nenhum deslize em suas vidas, nenhum erro, pode aplicar a lei. É justo. Olha o que nós fizemos, ó, saímos todo mundo de fininho, porque é a consciência que nos acusa. A consciência é o nosso maior juiz. E naquele momento a consciência de cada um deles pesou e todos se retiraram. Cristo, amorosamente, carinhosamente, né, aconselha, recomenda, faz e não cometa mais erro, não cometa mais equívoco. E a partir daí, Cristo nasceu na vida dela, que ela se transformou em uma das maiores divulgadoras do Evangelho de Cristo. Isso é transformação. Maria de Magdala se transformou através do Evangelho de Cristo. Ao ouvi-lo, se transformou e foi até o fim da sua vida. Cristo nasceu dentro dela e ela passou a cuidar dos leprosos que ficavam nos vales das imundícias. Ela ficou lá até contrair lepra. Cristo passou a habitar nela, nasceu nela. E tantos outros personagens da vida e da história, que em Cristo nasceu dentro de cada um a própria transformação de cada um. O reconhecimento de que é palavra de vida eterna, é palavra transformadora, regeneradora
em cada ser e que ela precisa ser levada ao mundo. E assim nós vamos continuando, todos podemos ser porta-vozes do Evangelho. Todos nós. Não precisa, em um momento em que alguém precisa da sua palavra, alguém precisa do seu socorro, e você acolhe aquela pessoa, você não diz uma palavra, apenas ouve a pessoa desabafar. Senta aqui, traz um copo com água, a pessoa se acalma, se tranquiliza. Você praticou o Evangelho de Cristo. No momento em que você aconselha alguém a perdoar, a compreender, a entender, a respeitar, você está praticando o Evangelho de Cristo em sua vida. No momento em que você acolhe alguém com amor, com carinho, com respeito, você está praticando o Evangelho de Cristo. Porque foi assim que Cristo andou, no meio de todos. Eu vi não me lembro qual foi o programa, mas eu vi no Instagram, um cidadão que tem um programa, ele perguntou a um outro lá que tem uma igreja, aí ele perguntou, mas e se Jesus viesse hoje aqui, no meio aí de tanto homossexual e tudo mais, o que é que ele está fazendo? Disse nada. Porque naquela época também tinha homossexual e Cristo vivia, conversava, falava com todos. Ele respeita todo mundo. Ele não está olhando a questão de sexualidade, de cor, de raça, não. Para ele todos são irmãos, seus irmãos. E ele veio aqui para resgatar a todos. Nós, criaturas humanas, é que criamos cor, intelectualidade, vida econômica, vida social, né? Começamos a fazer núcleos, né? Religião também, são obras nossas, criaturas humanas. Mas o grande Senhor do universo é Deus, e Ele criou esse imenso universo para todos os seus filhos. Agora nós vamos precisar fazer essa fazer uma grande trajetória de degrau em degrau. Esse degrau são pessoas, nossas reencarnações. Em cada reencarnação a gente aprende um pouco mais, a gente se descobre um pouco mais, a gente permite que o Evangelho de Cristo possa ir nascendo dentro de cada um de nós, até nos transformarmos, até sermos criaturas verdadeiramente dóceis, pacíficas, compreendendo a todos, porque a vida em que nós vivemos está sempre nos reclamando, nos cobrando aquilo que nós falamos, aquilo que eu falo, a vida me cobra, no meu lar, no meu local de trabalho, em todo lugar, a vida me cobra, porque falar é fácil. Tinha uma música, acho que nos anos 70, eu acho, falar é fácil, difícil é fazer. Então, para a gente chegar aqui e falar, é vida. Qualquer um pode chegar aqui e falar, mas e lá fora? Em casa, no local do trabalho, o vizinho do lado. Aí, sim, aí é a hora da prática do testemunho da nossa vida. Eu fui em uma instituição lá do discípulo do mestre, né? Do lado, na sexta-feira, do lado estava lá um cidadão com o seu brega na altura. Quando eu entrei na rua, eu já ouvi o som, né? Puxa vida, não está aqui animado, né? A minha mãe. Olha aí, né? Aquele som brega, não, né? Foi, minha querida? Está lá, né? Aí, eu vou condenar o cidadão? Não, isso é uma sexta-feira, né? Ele provavelmente saiu do trabalho, gosta de tomar sua cervejinha, ouviu o seu brega.
Eu vou me concentrar para o que eu vim fazer, não para ouvir o brega, nem estar reclamando, nem xingando. Não, eu vim me concentrar para o meu trabalho. Então ali eu fiz. E o sono atrapalhou a gente, olha, ficamos lá. Então a vida vai nos ensinando isso. Outrora eu faria como meus colegas de trabalho dele. Ele se converteu a uma instituição religiosa e aí ele estava um dia querendo estudar lá, passagem lá, e o som do vizinho lá na maior altura lá, e aí disse ele, isso foi numa segunda-feira, quando chegou, disse, rapaz, eu orei tanto, pedi tanto a Deus que o som dele quebrou. Aí eu consegui, me perdoe, mas não foi Deus não. Deus não vai estar se preocupando com essas coisinhas. Nossa, irmão, a sua maldade danificou, o seu pensamento maldoso danificou o aparelho do cidadão. Agora me diga uma coisa, se fosse você na sua casa querendo ouvir os seus louvores alto, aí se o equipamento acaba, você dizer, isso é coisa do vizinho aí, desse satanás, etc e tal. Então a gente tem que pensar, foi a sua maldade, o seu pensamento mal, né? Então a nossa vida é isso, é uma situação que vai nos conclamar, nos reclamar. Dá testemunho agora, tu não fala lá, não lê lá, Jair, vai lá, dá testemunho agora que tu és brando, és pacífico, é calmo, é compreensivo, é tolerante. Então, isso é vivenciar o Natal. Os desafios da vida é a gente vivenciar o Natal. E a gente pensar como Cristo agiria nesta hora, nesta situação, nesse momento. Por isso que eu digo, silêncio e a oração. Mas é silenciar e elevar o pensamento a Deus e a Cristo. Não é silenciar, ficar em silêncio e o pensamento, aquelas setas, né? Querendo trucidar, não. É pensar coisa boa para si, para você, se acalmar, se tranquilizar e as coisas vão se acalmar. A nossa vida é feita de desafios. Então, cada desafio que a gente consegue vencer é regar a semente do Evangelho de Jesus dentro de cada um de nós. Não há outra forma da gente crescer, da gente evoluir espiritualmente. Porque o que a gente precisa é desapegar da matéria e vivenciar o Espírito. Quando a gente começa a vivenciar a criatura imortal que somos, aí gradativamente a gente vai vencendo tudo isso. Mas por que nós vivenciamos isso? Porque isso faz parte de nós. O nosso ódio, a nossa violência, o nosso ciúme, a nossa maledicência, a nossa inveja, a nossa depressão, a nossa angústia, sofre, tudo é nosso. Tudo é nosso. Não é ninguém que nos faz sofrer, ninguém que nos faz chorar. Não, é nosso. Porque é sentimento inato que eu trago comigo de milênios. E que são essas situações da vida que estão fazendo com que eu possa trabalhar esses sentimentos, transformar esses sentimentos. Mas como nós não sabemos disso, como é que a gente vai? A gente permite que a situação tome conta da gente. Aí de aquele que está lá, sentado, cabeça baixa, angustiado, triste, não foi nada não. Porque a gente permitiu que as coisas exteriores tomassem conta da gente. E como é que a gente vai se transformar nisso? É Natal, vamos pensar em Cristo. Toda aquela sua dor que nós vimos, né, ser espancado, violentado, crucificado,
ele não se permitiu envolver por aquilo, não se permitiu se envolver pela nossa violência, estava tranquilo, sereno, calmo, equilibrado. Absolutamente calmo. Doeu mais nas pessoas que o viram, na sua mãe e nas pessoas que o acompanhavam vendo tudo aquilo ali, do que nele. Porque aquele corpo físico todo ensanguentado, todo ferido, ele é um espírito grande, iluminado, não está preso à matéria. E o fato é tão contundente de que no momento em que Simão pega a sua cruz para carregar, que o centurião romano obriga, Jesus olha para aquele criatura, a primeira coisa que ele diz: eu não tenho nada a ver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, mas o centurião romano ordenou, ele tem que carregar a cruz. Quando Cristo olha para aquele homem, né, não viu a má vontade. E a primeira coisa, não quer carregar a minha cruz, não carrega, não, vai para lá, deixa eu carregar sozinho. Não é verdade? A gente logo assim, né? Fulano, faz isso aqui para mim. Não precisa fazer mais não, deixa que eu faço. A gente já resolve logo na hora, né? Cristo, quando olhou, viu aquele irmão que vinha com toda a má vontade, mas viu o espírito aflito, angustiado, preocupado, desesperado, porque na sua casa sua filha estava doente. E naquela época, liga para o SAMU, não tem SAMU, não tem culpa não. É pegar as ervas e tratar, e esperar que as ervas passem a ferida. Então ele conclui a sua tarefa, entrega a cruz e volta para casa. Quando ele chega em casa, a sua filha vem correndo abraçá-lo. Então, quando eu chego em casa, todo dia a minha neta, vovô, corre. E está fazendo uma falta, minha filha viajou, levou ela, pronto. Aí quando eu chego em casa, cadê? Minha pequenininha para vovô, foi me abraçar. Aí a filha correu, abraçou e ficou surpreso. Pergunta então para a mulher o que aconteceu. Ela disse: uma luz branca imensa invadiu o quarto onde ela estava. E ela disse que Jesus a curou. Então, Cristo estava livre, liberto. Enquanto a multidão estava vendo aquela criatura lá tombando, ele foi curar a filha daquele homem que carregou a sua cruz. Essa é a mensagem gloriosa de Cristo para nós. Apesar da dor, apesar do sofrimento, permita-se ser feliz. Ouça minhas palavras, reviva minhas palavras, transforme a sua vida em paz. Qual foi o último ato dele antes de voltar à pátria espiritual? Perdão. Que coisa, que lição maravilhosa, que lição extraordinária para todos nós. Isto sim é que nós precisamos trabalhar para vivenciar o Natal. Se Natal representa o nascimento de Cristo, então permitamos, pois, que Ele nasça em nossas vidas, faça parte do nosso dia a dia, sim, do nosso dia, de todos os dias da nossa vida. Vamos permitir que Ele esteja junto conosco no nosso caminhar. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Permitir que Ele esteja no nosso caminhar, no nosso dia a dia, aonde nós estivermos, estejamos com Ele. O que nós estejamos fazendo, que o façamos com Ele. Que nos esforcemos no nosso dia a dia para sermos verdadeiramente filhos de Deus. Isso representa o quê? Amar e perdoar. Esta é a grande lição do Evangelho.
Se nós conseguirmos nos esforçar um dia após o outro para amar e perdoar, aí volto a dizer aquilo que Paulo falou: já não sou eu, mas é Cristo que habita em mim. Por quê? Porque as minhas ações e meus atos já não são aqueles atos que eu cometia, que eu praticava, mas são aqueles que eu aprendi com Jesus e que começaram a se tornar coisas naturais no meu dia a dia, porque eu me reconheço. Poxa, outrora, olha, se alguém pisasse na minha unha encravada, eu desejaria o mesmo, se não pisasse na minha dele. Hoje não, hoje a gente suporta a dor e segue o caminho, sem guardar mágoas, segue o caminho. E se aquele que pisou na nossa encravada, a gente vê ele sofrer, a gente, meu Deus do céu, olha que dor aquele está sentindo, porque eu senti essa dor, é uma dor terrível. A gente se compadece dele, não vai se alegrar com a dor do outro, mas vai se compadecer. Então essa é a transformação. Então é Natal, a festa é cristã, que sejamos tão verdadeiramente cristãos, seguidores de Cristo, irmãos de Cristo, filhos de Deus. E eu não me esqueço que eu vi uma frase, não sei, acho que foi do para-choque para mim: sou filho de Deus, irmão de Jesus. Será que eu sou fraco? Será que nós somos fracos? Não, mas de jeito nenhum. Então as circunstâncias, as adversidades da vida não têm forças para nos derrubar, não tem condições de nos fazer ficar tristes, angustiados, desesperados. Não, nós somos filhos da luz, nós somos filhos do amor, e se nós nos esforçarmos, nós vamos fazer com que essa luz brilhe em nossa vida e brilhe também na vida de outros, que o amor também possa renascer em nós e renascer na vida dos outros, porque a grande proposta do Evangelho de Jesus não é apenas Jailson se transformar, mas é trabalhar na sua transformação e procurar esclarecer a outro que também procure seguir o mesmo caminho de se transformar, porque ninguém transforma ninguém, mas nós podemos colaborar através da nossa palavra e do nosso exemplo. Exatamente o que Cristo trouxe, a palavra e o exemplo. Então, se a gente se recorda dos seus ensinamentos e se recorda de tudo o que ele vivenciou, a gente vai ver que ele venceu o mundo. Eu vou vencer. E o principal mundo que eu preciso vencer é meu mundo interno. Esse é o grande desafio para que verdadeiramente Cristo possa nascer em mim. É eu me vencer. E vencer o que eu disse? A nossa violência, né? O nosso ciúme, a nossa inveja, a nossa hipocrisia, a nossa maledicência. Todos esses sentimentos nocivos e que nos afastam de Deus, que eu preciso transformar em mim. Veja a hora, minha senhora, por favor. Tem 6 minutos. Né? 6 minutos? 6. Já? Puxa vida. O tempo voa. Então eu pedi permissão a um amigo que ele mandou essa mensagem de Natal e eu na hora mandei o WhatsApp dele pedindo autorização para ler essa mensagem de Natal que ele me enviou hoje. Mas esse é o nosso desafio, é fazer com que Cristo nasça em cada um de nós. Não é fácil. Não é fácil. É uma jornada árdua e difícil para todos nós. Mas se nós trabalharmos nisso, a gente vai ver que vale a pena. Vale a pena porque a gente encontra paz, a gente encontra alegria, a gente encontra razão para viver.
nossos queridos irmãos evangélicos, só Jesus na causa, porque esse mundo está perdido. Nada está perdido, porque Cristo, Ele é o Senhor deste planeta, a quem Deus confiou. Então, nada está perdido, tudo irá se transformar com o passar do tempo. Nós estamos nos transformando ao longo do tempo, então outros também se transformarão, e o mundo será exatamente um mundo de paz, que todos nós queremos, que todos nós... mas a paz, ela precisa nascer em mim. Eu não posso estar falando de paz se eu sou violento. Há uma contradição ali. Então a paz que eu desejo para o mundo, ela tem que começar em mim. Eu tenho que exercitar a paz, eu tenho que exemplificar a paz. Então, esse meu amigo, Dr. Antônio Ivan, mandou para mim: quantos natais serão necessários para obter a paz? Quantos presentes serão necessários para trazer alegria? Quantos abraços trocados serão precisos para acalmar? Quantos beijos demorados precisamos para sentir amar? Neste Natal, deixe-se envolver pela vontade plena de ser feliz, deixando de lado o comercial que te pede presente caro, deixando de lado o sentimentalismo barato dos shoppings, deixando de lado essa falsa impressão de que há um mundo, e apostar definitivamente na mudança interior, como força capaz de promover a mudança que queremos no mundo. A fome continua grande, o abandono faz filas nas ruas, o desespero toma conta de muitas mães, o medo fala aos corações dos pais, a droga ainda é o pior consolo de muita gente, a falta de esperança caminha entre as casas, passa pelas luzes que não acendem, pelas árvores que não respeitamos, pelos animais que matamos em nome da ceia, pelos presentes, pelos parentes que não convidamos e nem perdoamos, pelo Jesus que ignoramos quando não o buscamos, quando não entendemos a sua simplicidade, quando ele pede para amarmos ao próximo como a nós mesmos e nós não conseguimos, pois falta-nos a compreensão do amor. Que nesse Natal seja tempo de reflexão, de silêncio, de inspiração para dias melhores, de renovação da nossa capacidade de ser melhor, de respeitar cada indivíduo, cada ser, e ser iluminado pela verdade que se chama felicidade. Agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito e o seu amor. Mas queremos agradecer acima de tudo a paciência com a qual cada uma das senhoras e cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. Desejamos a todas as senhoras e a todos os senhores, a todos os seus familiares, um Natal de muita bênção, de muita paz e de muita luz. E que 2023 seja um ano de glória e de vitória, em nome de Jesus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores. Vou acabar no jogo do nosso amigo e irmão Jailson, né, lá do Nelos, do Neymar. Mais pra cá. Assim. Eu sou do Neymar também, sabia não está vendo agora. Bom, que ele também leve o nosso abraço fraterno, né, todos que fazem o Deus, o Natal de muita paz e muita luz a todos os seus integrantes e aos familiares do Jailson também.
nós finalizamos mais um ano, estamos finalizando, mas diante das festividades que a gente sempre realiza aqui na nossa casa, amanhã nós entregaremos as cestas básicas que estão prontas, graças a Deus e a todos que colaboraram para que isso pudesse acontecer, que Deus abençoe a cada um. E no domingo nós teremos o almoço, né? Que nós vamos fazer o almoço de Natal, para também muitas pessoas que nesse dia já esperam pela nossa chegada, né? Então, domingo nós estaremos aqui de manhã para fazer o almoço e tivemos, graças a Deus, muita ajuda para comprarmos o material para a realização do mesmo. A festinha de Natal também foi um sucesso. Ainda está sendo, porque está repercutindo ainda, né? Nossa festinha foi ótima. Só faltou vocês, né? Popular com a menina. Foi muito bom. Que Deus abençoe a todos. Próxima quinta-feira, né? A última quinta-feira do ano, aqui tem lá. E aí a gente vai fazer a reunião conosco, né, Fátima? Foi combinado isso, assim. Quem não soube vai saber agora, né? Não faltem, cada um vai dar uma palavrinha. E aí eu vou soltar no WhatsApp o que, a gente vai fazer. Né? Pode ser que seja uma... Vou falar na prova do livro de Jesus, que está muito longo. Mas quero agradecer a todos e tenhamos um Natal de muita paz, de muita luz. Possamos fazer do Natal uma bênção de todos os dias, né? Tem uma frase muito bonita da LBV, que é a seguinte: eles fazem o Natal da LBV é um Natal permanente. Eu disse, não é que do Nilá também é? Porque, né, o Natal é isso, né? Graças a Deus. Então, o nosso Natal também é permanente. Isso é muito bom. Deus nos abençoe, muita paz, muita luz. Vou aproveitar seu corpo para fazer a prece final. Agora. Socorro! Vem se agora fazer a prece. Chega na casa da geração. Você chegou em uma hora. Que é o Natal permanente que Jesus fez a cada um de nós. Como sempre, nós pedimos a Deus para que esse sentimento invada o nosso coração e faça morada, para que todos nós possamos ter a satisfação de servir, como também a satisfação de termos alguém a orar por nós e também a nos servir, porque somos irmãos.
estamos aqui como todos. E cada dia é só uma questão do lado. Um dia nós ajudamos, nós erguemos, no outro dia pedimos a Deus para que Ele nos levante, bata no nosso ombro e diga que nós temos conseguido prosseguir. Que Jesus possa reforçar essa esperança, essa luz, esse amor nas nossas casas. Nossas casas devem ser muito calmas, como o nosso mundo também está aqui, e os nossos lares, que nós possamos ser esse instrumento e transformar o nosso lar num lar que vai receber Jesus, não só na véspera de Natal, mas que estará aberto todos os dias, peregrinado em nossos corações. E que Deus possa abençoar a todas aquelas pessoas que possam dar de confiar no seu óleo nas nossas mãos, para que nós tivéssemos a responsabilidade de transformar em além para todas as pessoas necessitadas. Que todas essas pessoas possam estar recebendo os frutos de paz, de amor, de toda a equipe espiritual especial e recebendo o nosso profundo agradecimento. Jesus nos abençoe e abençoe a todos que aqui estão presentes, muita paz e felicidade. Jesus, a palavra do Senhor divino, ela nos trabalha E com esta prece, Senhor, nós queremos te pedir a permissão para encerrarmos mais um trabalho, que possamos retornar aos nossos lares na tua paz e na tua luz. Tomei a minha lá fora. Mas antes, toda quarta quinta-feira de cada mês do dia de 2023, já estará aqui com o estudo do livro